Eu quero saudar nessa manhã de domingo, dia 23 de agosto, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem desta manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões sobre o tema Eu sou o Alfa e o Ômega, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8. Eu quero aproveitar então nesse instante e convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Feche seus olhos comigo nesse instante e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Amado Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra que acaba de ser lida nesse instante. E a nossa oração é que o Senhor ilumine as nossas mentes e o nosso coração para compreender as verdades da Tua palavra que serão expostas agora através desse texto sagrado. Dá-nos a Tua bênção nessa manhã de domingo, quando estamos reunidos com a nossa família para juntos Te adorarmos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Quem é Jesus Cristo? Essa é a grande pergunta em toda a história das religiões e em toda a história dessas religiões tem se procurado responder esta pergunta. E nada melhor do que buscar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a resposta certa para essa pergunta. O texto que nós acabamos de ler nesse momento, ele vai nos guiar para chegar nessa resposta sobre quem é Jesus Cristo. E a pergunta então que salta aos nossos olhos diante do tema Eu sou o Alfa e o Ômega é a seguinte: quem é Jesus ao afirmar ser o Alfa e o Ômega? Nessa manhã então, eu quero analisar de maneira expositiva as três primeiras afirmações que o próprio Senhor Jesus Cristo faz sobre si mesmo nesse versículo da palavra de Deus, que sob inspiração divina, João, o apóstolo, escreveu quando estava exilado na ilha de Pátimos. A primeira afirmação que aparece no versículo é: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é Jesus? Jesus é o princípio e o fim. Eu acredito que não haja nenhum mistério escondido no uso dessas palavras que João utiliza para revelar quem é Jesus. Elas são simplesmente a primeira e a última letra do alfabeto grego, que contextualizando para o nosso alfabeto, o português, nós diríamos: eu sou o A, eu sou o Z. Ou seja, eu sou o começo e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Como observa John Dee, ele diz que essas letras, alfa e ômega, sendo então o primeiro e o último do alfabeto, pode representar todas as coisas. Ao dizer então, eu sou o alfa e o ômega, Jesus está se declarando: eu sou aquele que tem, que faz e que realiza todas as coisas. Então o significado aqui é muito claro, simples e objetivo. Jesus quer afirmar que Ele é o começo e Ele também é o fim de todos os acontecimentos. Ou seja, Ele é tudo. Se Jesus é o começo então, e Ele é o final, podemos dizer então,
pela própria revelação bíblica, que Jesus Cristo é eterno. E sendo Ele eterno, e a eternidade sendo um atributo divino, nós não temos como não reconhecer que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus é Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, o mesmo autor de Apocalipse vai dizer lá no Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então essa primeira revelação bíblica de quem é Jesus, é que Ele, sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é eterno e Ele é o próprio Deus. Mas o texto ainda diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é Jesus? Em segundo lugar, Jesus, Ele é o Senhor. Palavra grega, palavra Kyrios, Senhor. Ele é Deus sobre todos. É Ele quem determina soberanamente o começo e o final de toda a história, porque Ele é o autor da história. Nada, absolutamente nada, foge do controle desse Deus soberano, Senhor de todas as coisas. Em Mateus capítulo 12, versículo 7, nós encontramos essa soberania de forma muito clara. Esse senhorio de Jesus Cristo que domina sobre tudo e sobre todos, quando diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e Ele é um Senhor eterno. Observe ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que morramos, que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta é: quem é Jesus? Jesus é o Senhor, aonde domina soberanamente terra, céu e mar. Mas o texto ainda diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E observe agora, o que é. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que é. E aquele que é, a gente entende como o Redentor. Jesus é aquele que é o Redentor. Ele agora apresenta-se como o Salvador escolhido pelo Pai. Em João capítulo 6, 37, a palavra de Deus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ele é o Salvador de todos os seus santos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Porque Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
Ainda em Apocalipse 21, versículo 6 diz: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mas quem terá sede? Essa é a pergunta. Paulo responde em Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele pela adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Os seus eleitos, os seus escolhidos, que também o foram antes da fundação do mundo, como também Jesus Cristo, o Cordeiro, foi sacrificado antes da fundação do mundo. No plano eterno, esses terão sede, e estes virão, porque o Pai os trará até Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor e Ele é o Redentor. Esse é Jesus Cristo. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno repouse sobre cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está ressuscitado.